Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um capítulo do nosso curso. A gente vai falar agora sobre agrupamentos de dados. Você deve estar vendo isso tudo no mesmo dia. Para mim faz várias semanas que eu gravei o último vídeo, então devo estar bem sem prática de novo, já toda meio bagunçada. Mas vamos seguir. A gente vai falar sobre agrupamentos de dados. Em Go, agrupamentos de dados são as maneiras diferentes que a gente tem de organizar as informações dentro do nosso programa. A gente vai ver 4 tipos principais. A gente vai ver os arrays, os slices, os maps e os structs. Alguns desses tipos são mais rígidos, mais estruturados, outros são mais soltos. A gente vai começar com os arrays. O array ele é um tipo que você não vai usar no dia a dia, mas o slice você vai usar no dia a dia e o array é o bloco fundamental em cima do qual o slice é construído. Então a gente vai dar uma olhada rápida em como os arrays funcionam e depois a gente segue para os slices que a gente vai ver em bem mais detalhes. Os maps e os structs vão ficar um pouquinho mais para frente. Então vamos lá. Então basicamente o array funciona assim. A gente vai declarar uma variável, pode ser x, e ela vai ser um array que vai conter, por exemplo, 5 números inteiros. Aí aqui eu posso dizer, por exemplo, x0 vai ser igual a 1, x1 vai ser igual a 10. Então, eu posso demonstrar x0, posso demonstrar x1, posso demonstrar também somente x. Eu já vou explicar os detalhes, tá? Então aqui a gente tem 1 e 10, 1 e 10, 0, 0, 0. Ou seja, o array é o seguinte, a gente escolhe o tipo que a gente quer. Ele é um tipo... ele é uma estrutura de dados, então ele vai ter vários valores. Não é um valor só, que nem um string, um int. Ele vai ter vários valores. Esses valores vão ter um tipo. Aqui no caso, o tipo desses valores é int. E integralmente a construção do array é o tamanho dele. Portanto, esse é um array do tipo 5 ints. Se eu tiver, olha só, deixa eu demonstrar aqui. Format, printf. Eu quero o tipo da variável x, que é um array. Vamos ver o que ele me diz. É do tipo 5 int. Se eu tiver um outro valor, 6 int, aqui é diferente, ou seja, esses valores não são compatíveis. É como eu tentar transformar... É assim, eu tenho um string e eu tenho um int, a gente sabe que eles não são o mesmo tipo. Então aqui é a mesma coisa. Eu tenho um array do tipo 5 int e um array do tipo 6 int, eles não são a mesma coisa tanto quanto. A gente acha que, mas pô, é compatível, por que não é e tal, e blá blá blá. Quando a gente chegar nos slices, tudo vai ser mais fácil. Os arrays são um pouco inflexíveis. Então, a gente pode atribuir valores aos itens de um array assim. Ele começa sempre em 0. Então, o valor 5 int ele vai ter um array de posição 0. Desculpa. Um array do tipo 5 int ele vai ter um valor na posição 0, um valor na posição 1, na posição 2, 3 e 4. A posição 5 dele já está fora, porque seria o sexto valor começando a contar do 0, né? A gente tem algumas funções que a gente pode utilizar sobre os arrays. Por exemplo, a gente tem a função len, que vai nos dar o tamanho, a quantidade de itens que o array tem. Opa, digitei errado. Cannot use len. O que está escrito ali? As type string. Ah, tá. Então, o tamanho do array é 5 itens.
Isso faz parte do tipo do array, como já falei. Vamos dar uma olhadinha no spec. An array is a numbered sequence of elements of a single type called the element type. The number of elements is called the length and is never negative. Então, o array é uma sequência numerada de elementos de um único tipo. O número de elementos se chama length, que é a... Length é... Como é que é length em português? Comprimento. Então, o comprimento, o número de elementos é chamado comprimento, ele nunca é negativo. E, então, basicamente, não tem muito mistério. Arrays a gente quase não vai usar nunca. A gente tem que saber a gente tem que saber que ele existe porque ele tem essas limitações, assim. O número de elementos dele é fixo. E eu não posso, por exemplo, se eu tentar fazer isso aqui, ó, ele vai dar um panic. Out of bounds for 5-element array. Ou seja, eu não posso ter... Isso eu acho que não precisava nem ter falado, né? Eu não posso ter um array... Eu não posso ter mais de 5 elementos num array do tipo que tem 5 elementos. Eu acho que no effective-go tem umas coisas mais úteis. Arrays are useful when planning the detailed layout of memory and sometimes can help avoid allocation. Ou seja, arrays são úteis quando a gente quer planejar o layout da memória em detalhes, ou seja, pra gente que tá começando, que tá vendo os básicos da linguagem, eles não vão ser úteis nunca. E como tá dizendo aqui, it's not idiomatic in Go, use slices instead. Ou seja, arrays são isso ali, servem para isso, não use slices. Então, como está dizendo ali, o array vai ser utilizado quando a gente quer otimizar extremamente a performance e o uso da memória de uma slice. E vai ter mais uns detalhezinhos que a gente vai ver mais pra frente. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Bom, eu acho que é isso. A gente vai direto para os slices na próxima aula e vejo vocês lá.